Bom dia! Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Depois de, eu acho que uma semana, né? Nós estamos de volta para a glória de Deus e para estarmos falando sobre gratidão. Olha que coisa gostosa, que coisa linda. Ontem, bom dia, Alba. Ontem nós não estivemos ao vivo, mas eu fiz um podcast para vocês e gravei. Mas hoje nós estamos aqui para a glória de Deus e, como eu havia comentado com vocês, nós vamos estar falando sobre gratidão. E o interessante é que essa gratidão que nós vamos estar falando em Provérbios. Vão ser mais ou menos 30 dias falando sobre Provérbios, que muitos acham que Provérbios é um livro ruim, é um livro que é um livro de muita correção. Mas nós precisamos entender que a correção ela é muito boa, porque nem tudo nós conseguimos ver. Existem algumas coisas que acontecem e que as pessoas veem, mas nós não. Mas antes de nós começarmos, vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. Agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho. Senhor, por suas misericórdias, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor tem operado. E, Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado. Senhor, como o Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos te agradecer, te exaltar nesse dia lindo que o Senhor tem nos presenteado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E então, como eu estava falando, bom dia, nós vamos estar falando em Provérbios. E hoje, em especial, nós vamos estar falando sobre a gratidão pelos pais. Muitas vezes nós estamos tão acostumados com estar com os nossos pais que nós deixamos de agradecer por eles existirem. Porque nós só estamos aqui, primeiro, porque Deus determinou. E segundo, porque houve o papai e a mamãe. Em um dado momento, eles se amaram e decidiram nos ter. Concorda? Então, e nós vemos nos dias de hoje, devido a tudo que aconteceu, mas o que aconteceu? Tá. Aconteceu que houve uma época, se não me engano, em 64, aonde os jovens decidiram que não mais teriam cuidado com os ensinamentos que os pais davam. E nós sabemos que há muitos anos atrás, uma coisa que nós tínhamos cuidado era com o nosso corpo, né? Principalmente as meninas. E com tudo isso que aconteceu, com essa liberdade desenfreada, passou-se a não ter mais esse cuidado. Então, nasceu muita criança
que não nasceram de um casamento. Eu estou tendo cuidado para falar, porque internet você tem que ter cuidado. E com essa liberdade, que eu vejo que não foi uma liberdade muito boa, muitas crianças nasceram, né? Mas nasceram de relacionamentos que não tinham uma estrutura, não é assim? Então dentro disso, houve assim uma falta de alicerce de família. Concorda comigo? E com isso, os filhos passaram a não mais ser gratos aos pais. Por quê? Porque quem criava era a tia, quem criava era o avô, quem criava era uma mãe sozinha, né? Quem criava era um pai. Então, uma série de problemas começaram a acontecer. E com isso se formou uma geração que hoje não tem amor pelos pais, não tem gratidão pelos pais. Eu muitas vezes eu escutava dos meus filhos assim: mãe, mas todo mundo faz isso. Mas mãe, a mãe de todo mundo deixa. Mãe, a mãe de todo mundo. Então, houve isso, né? Então, nós acabamos tendo essa falta, né, de compreensão, essa falta de amor, essa falta de gratidão aos pais. E é justamente sobre isso que nós queremos falar hoje. Hoje, se você olhar, eu não, porque minha mãe já não está mais conosco e nem o meu pai. Mas você que está me ouvindo, que tem seu pai, que tem sua mãe, você agora tem a oportunidade de ser grato a ele. Você tem a oportunidade de fazer por eles o que ele fez, o que eles fizeram por você. Mas muitas pessoas podem falar assim para mim: pastora Janaína, a senhora não sabe. Meu pai e minha mãe me dão trabalho até hoje. Meu pai e minha mãe não tiveram o que eu gostaria que eles tivessem comigo. Como eu falei com vocês, essa geração que eu estou falando, ela sofreu muitos ataques. A minha geração sofreu muitos ataques. E com esses ataques, a consequência foi uma nova geração com esse tipo de problema. Mas eu e você, nós podemos mudar isso. Eu e você podemos fazer diferente. Porque, veja bem, lembra que eu acabei de falar que meus filhos falavam assim: mãe, todo mundo. Acontece que todo mundo não é você. O que serve para mim pode não servir para você. O que serve para você pode não servir para o seu vizinho. O que serve para o seu vizinho pode não servir para uma outra pessoa. E assim sucessivamente. Então existe um modelo. E o modelo é um modelo bíblico. Dentro disso, o que nós vamos fazer?
nós vamos estudar sobre isso, sobre esse modelo. É um modelo aonde nós passamos a entender pela palavra o quanto os nossos pais vão errar. Ou, para quem está na minha idade, erraram, mas ninguém passou por uma escola de pais. Não é assim? Ninguém sabe como ser pai. Nós vamos aprendendo gradativa. E o que nós aprendemos? Nós tivemos pais. E o que nós aprendemos? O que fazer e o que não fazer. Agora, como eu vou saber o que não fazer? Aquele jeito que seu pai te educou, não pensa no que você não gostou, não. Pensa o seguinte: aquele jeito que ele fez trouxe para você benefício? Você não gostava, porque tipo assim, você não vai ver televisão hoje, porque você tirou nota baixa, não era assim? Então, você não gostava, mas surtiu efeito para você? Dentro dessa limitação, dentro desse castigo, você se aprimorou mais? Você estudou mais? Você ficou melhor? Então isso é uma boa coisa. Você não gostou, mas é bom. É disso que eu estou falando. Eu estou falando que nós não passamos por nenhuma escola, porque nós somos pais a primeira vez. Mas nós sabemos que nós aprendemos com os nossos pais. Então, dentro do que nós aprendemos, dentro do que eles fizeram, foi bom para a gente? E por que nós não podemos replicar isso? Por que nós não podemos fazer? É disso que eu estou falando. E com isso, hoje nós vamos ter isso no nosso coração. Hoje nós vamos amar os nossos pais. Olha o que Provérbios 1, versículo 8 fala. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Pai e mãe vão ter defeitos, sim ou não? Sim. Por quê? Porque eles estão aprendendo a ser pais. Eles estão aprendendo a dar o melhor que eles têm para vocês. Quando eu falo para vocês, para os filhos, com certeza aqui tem mães, tem pais. Então, com certeza, vocês estão dando o melhor que vocês têm para os seus filhos. Mas nós aprendemos o que fazer e o que não fazer. O que vai se adequar à nossa família e o que não vai se adequar. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de, independente dos erros dos nossos pais, nós sermos gratos. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão nos olhando. E se eu e você não somos gratos aos nossos pais, os nossos filhos vão entender que não precisam ser gratos a você. Olha que coisa tremenda. Então, quando nós aceitamos a instrução do nosso pai e da nossa mãe, nós estamos falando para os nossos filhos que os nossos pais, eles merecem a nossa gratidão. Eles merecem o nosso respeito. Gravem essa frase. A palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. Eu escutei isso de um palestrante.
E desculpe, mas eu esqueci o nome dele. Essa frase não é minha, é dele. E ele sempre, e conforme a palestra dele, ele falava isso. E uma coisa que ele falou, não se esqueça que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. E nós aprendemos isso com as crianças. As crianças, elas observam, não é o que você fala. Não se engane. Ela observa o que você faz. Você pode falar para ela várias coisas. Ela vai te ouvir. Mas ela vai observar se o que você fala está coerente com o que você faz. Então, quando você hoje demonstra sua gratidão ao seu pai e à sua mãe e o seu filho observa, automaticamente eles vão ser gratos a você. E quando você já estiver velhinho e não puder mais usar, por exemplo, a internet, usar a tecnologia de alguma forma, eles vão ter prazer de te ensinar. Então hoje eu, por exemplo, os meus filhos já estão grandes, todos casados, alguns com filhos. Hoje eu já sou vó. Então, hoje, você vê que a geração anterior, ela tem esse cuidado. Mas hoje, quem está ajudando os avós, quem está ajudando os velhinhos, né? Os senhorizinhos, são mais os netos do que os filhos. Por quê? Porque eles estão aprendendo com os pais que eles precisam honrar os seus pais. Então, o que acontece? Ele honra o pai e honra os avós. Então, isso é muito importante. É tão importante que Salomão escreve. É tão importante que está na Bíblia. Olha o que diz Provérbios 22, 28. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocadas por seus antepassados. O que quer dizer não mude de lugar os marcos? Existem coisas que os nossos pais e os nossos avós nos ensinaram que é um marco. Quer ver uma coisa? Que hoje as pessoas, eu estou falando de adulto, e foi muito interessante que ontem, sabe por que eu estou lembrando? Porque ontem eu pedi um favor a uma pessoa. E eu estava tão preocupada em pedir o favor que eu esqueci de falar a palavra mágica. Por favor. Por quê? Porque eu estava preocupada em pedir. E eu esqueci de falar o mais importante. Se ele podia fazer para mim, por favor. E eu vou falar isso com ele hoje. Pedir desculpas e falar por favor. E você sabia que eu e você, com essa situação, tem lugares que você entra que você não dá bom dia. Tem pessoas que você passa que elas olham para você e você não cumprimenta. Tem coisas que as pessoas fazem para você e você não agradece. E tem uma coisa horrível ainda. Sabe qual é? É aquilo assim, veio uma garçonete ou veio um garçom,
te servir, aí você fala assim, não fez mais que obrigação. Não, não fez não. Ele fez um favor para você. Ele trouxe algo para você. Então você falar para um garçonete, obrigada. Mas é o trabalho dele. Não interessa. Mas você é melhor do que isso. É obrigada. Você sabe como é que está o dia dele? Você sabe como está o dia dela? Então você chegar e ela te servir, ele te servir, você fala, ai, obrigada. Quando você terminar de comer, de se alimentar, de beber alguma coisa, e você sair do restaurante e falar para o garçom assim, olha, seu atendimento foi ótimo, muito obrigada. Vocês entendem? E nós estamos perdendo isso. E aí? Somos nós. Aí o nosso filho está no restaurante com a gente. O nosso filho está andando com a gente na rua. Meus filhos falavam assim, mãe, a senhora parece político. Por onde a senhora passa, a senhora, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, oi, oi. A senhora parece político, mãe. Eles podem até não fazer, mas eles sabem qual é o certo. Vocês conseguem alcançar agora como o exemplo de vocês fazem toda a diferença? Tá bom? E eu já vou terminar. Sim, eu acho que já está na hora, porque fazendo com vocês, o meu celular ele não aparece. Como é que chama? A hora, mas eu acho que está na hora sim, e nós vamos terminar. Eu só vou ler só essa frase aqui, porque eu achei ela muito linda. O amor que foi gerado nos pais por seus filhos é o que mais se aproxima da extensão do amor de Deus por nós. Amém? Não esquece, você é mais que vencedor. Dentre bilhões, você foi o que alcançou o óvulo e hoje está aqui. Então você já é vencedor. Legal? Não esquece disso não. Vamos lá. Gratidão. Lembre de um momento. Eu lembro que ano passado eu falei com vocês sobre o nosso livro de gratidão, nosso caderno de gratidão, para você preparar um caderno lindo, que você goste muito. Lembra disso? Acho que não, né? Pois é. Então, se você não lembra, compre um caderno lindo, um caderno que você olhe e que você tenha prazer nele, tá bom? Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai colocar um propósito no teu coração de todo dia escrever 10 coisas, melhor, 10, ficou feio, né? 10 coisas que você foi grato naquele dia, mesmo que aquele dia tenha sido, acabou o dia. Mas existem 10 coisas nesse dia que te fizeram vencedor. Primeira, você terminou o dia. Você já terminou vencedora. Tá bom? Então sempre tem. Então você vai colocar 10 coisas nesse caderno. E hoje você vai colocar no seu caderno. Você vai lembrar de um momento marcante com os seus pais. Sabe aquele pá que aconteceu? E que de vez em quando você lembra, e você lembra e você conta na reunião de família, você lembra e conta quando você está sentada, só você, seu esposo e seus filhos, você lembra, começa a rir e você... Então esse foi um momento marcante. Então escreva no seu caderno da gratidão. Escreva, tá bom? E mais importante, não deixa de ajudar seus pais, tá bom? Tenha sempre gratidão no teu coração pelos seus pais.
eles são pessoas importantíssimas na tua vida, tá bom? Para você que tem, corre, quando acabar isso aqui não, quando acabar a nossa intimidade com Deus, corre lá, liga para eles e fala assim: pai, te amo, mãe, te amo. Isso aqui eu aprendi no Rio Grande do Norte, é o cheiro, ó. Lá no Rio de Janeiro é assim, beijo. E de vez em quando eu mando beijo para todo mundo. Então, quando acabar aqui, não deixa não. Liga para ele, liga para ela e demonstra o teu amor e fala: mãe, obrigado. Porque se eu tô aqui hoje, mãe, foi porque você me carregou 9 meses no teu ventre. Tá bom? Ó, beijo no teu coração. Vocês viram o louvor de hoje? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor, de Ademar de Campos. Está tudo lá no nosso Intimidade com Deus, no nosso WhatsApp. Que, por sinal, ele não enche a sua memória. Você já viu isso, né? Que ele tá ali, é uma vez por dia. Às vezes que eu coloco algo mais, porque eu acho que eu entendo, acho não, porque quem acha não tem certeza e eu tenho certeza, então eu entendo que vai fazer bem para você, bem pro teu espiritual, bem pro teu psicológico. Bom dia! E eu deixo lá. Agora nós vamos orar. Então você que está chegando, feliz ano novo para você também. Olha, beijo. Para você que já chegou no finalzinho, não deixe de ver. Nós falamos dos pais hoje, tá bom? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor tem operado, Pai, em nossas vidas, na vida da nossa família, na vida daqueles, meu Senhor, que amamos. Meu Senhor, muito obrigado. Nos reunimos hoje, Senhor, para te agradecer. Muito, 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 muito obrigado. Senhor, não existe palavras, meu Senhor, no nosso vocabulário que possa, meu Senhor, expressar o nosso agradecimento, que possa expressar o nosso, Senhor, a nossa gratidão a Ti. Senhor, mas mesmo assim, continuamos falando contigo, porque o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor, Espírito Santo, que habita dentro de nós, o Senhor vai lá e intercede por aquilo que nós não conseguimos expressar com palavras, com gemidos inexprimíveis ao Pai. Eu quero te apresentar cada uma dessas empresas, cada uma, meu Senhor, dessas pessoas, dessas famílias que continuam aqui no nosso caderno. Senhor, nós queremos te apresentar elas. Muitas, meu Senhor, já tiveram vitória. Muitas, meu Senhor, já receberam aquilo que elas queriam, Senhor, e nós te agradecemos, meu Senhor, mas aqueles que ainda não alcançaram, nós continuamos aqui, Senhor, em oração, intercedendo por essa família, por essa pessoa, Senhor, por essa empresa, continuamos aqui, porque somos incessantes, porque aprendemos contigo. Tu falas na tua palavra que até hoje o Pai trabalha. Então, quem somos nós para desistirmos ou pararmos? Se o nosso Pai que está no céu, Ele continua. Então, estamos aqui para a glória do Teu nome, para Te exaltar, para Te glorificar, para Te bendizer e para Te agradecer por todas essas vitórias dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém. Bem, então vocês já sabem. Querem oração por alguém, por alguma situação? Vai lá no direct, deixa lá que eu vou ver e eu vou colocar no nosso caderno e nós vamos estar orando direto. Esse ano, Intimidade com Deus muda um pouquinho, nós vamos estar ao vivo só de segunda a sexta, sábado e domingo, ninguém vai me ver. Aí é com vocês, a intimidade de vocês, não deixem de ter ela, independente de qualquer coisa, tá bom? Ó, beijo no coração, gratidão, 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 gratidão sempre. Amanhã, 6h15, nós estamos aqui, tendo esse papo gostoso. E eu espero que vocês conversem, falem o que vocês pensam para que nós possamos compartilhar, tá bom? Beijo! Tchau, tchau! Dia abençoado!